Na semana passada, Fábio Ferreira começou a falar aqui sobre a desenvoltura dos professores aí nas aulas virtuais, especialmente quando tem que atender diferentes gerações. A gente trouxe um abecedário inteiro de gerações aqui, não foi, Fábio? Exatamente. Boa tarde. Vamos Boa dar tarde. só uma relembrada no que foi falado e partir para a próxima etapa. Bora lá. Eu falei que o sucesso de ontem não garante o sucesso de hoje, nem o de hoje garante o de amanhã. E aí, com base nisso, falamos sobre a questão do ensino e aprendizagem com base nas gerações Baby Boomer, X, Y, Z e Alpha. Falamos que com a evolução da aprendizagem precisamos também mudar a forma de ensino e o foco deve ser em quem aprende. Falei também que as instituições de ensino, quando são apenas de ensino, focam em quem ensina e não em quem aprende. E o produto, ou seja, de uma maneira até supérflua falando, mas o produto em si, ou o foco deve ser no cliente, deve ser produzido de maneira quem aprende. Então, ensino e aprendizagem deveria ser o foco e não só a instituição de ensino. Então, hoje vamos dar as dicas mais práticas, né, de como Exato. Os professores podem colocar essas ideias aí na prática nas aulas virtuais. Exatamente. O importante é entender o seguinte, qual é a minha geração específica, meu público-alvo, né? Se é Baby Boomer, se é X, se é Y, se é Z, porque cada uma delas tem uma forma específica de aprender. Mas o legal é que eu vou dar uma estratégia aqui que serve para qualquer pessoa. Todos nós, independente da geração, temos 3 formas específicas de aprender: visual, sinestésico e auditivo. Algumas pessoas são mais visuais, outras mais sinestésicas e outras mais auditivas. Porém, se eu utilizar a estratégia de ser poliglota falando uma língua só, que é a linguagem visual, sinestésica e auditiva, eu consigo captar a atenção de todos. Visto que todos nós, seres humanos, sempre nos questionamos: o que eu tenho a ganhar com isso? Por que eu tenho que dar atenção? O que é essa matéria, esse ensino, esse aprendizado, esse esforço meu de tempo, de foco, vai me trazer de aprendizagem ou vai me trazer de resultado positivo? Todo ser humano faz essa pergunta, mesmo que ele esteja inconsciente. Então, se eu consigo falar nessas 3 linguagens, eu pego a pessoa que é visual, eu pego a pessoa que é auditivo e eu pego a pessoa que é sinestésico. E aí você pode se perguntar, como que eu faria isso? Uma estratégia é o storytelling, é o contar a história. Eu fiz isso aqui para introduzir semana passada. Eu disse, olha, imagina um time de futebol com os melhores jogadores do mundo, jogando contra a Alemanha, e esse time perde de 7-0. Isso é aprendizagem significativa, porque tem um significado, tem uma memória nisso daí. E depois eu lancei o processo de aprendizagem que foi o sucesso de ontem, não garante o sucesso de hoje. Eu quis dizer o seguinte, que não adianta ter tido sucesso ontem e fazer da mesma maneira hoje. O mundo mudou. É outra competência. Existe, inclusive, outra frase que também é muito boa de se pensar, que ela também trabalha com as 3 linguagens, que é: o processo, de forma geral, da aprendizagem, Carla, deve ser focada sempre em quem aprende. Então, que significado vai ter para essa pessoa? Então, o que te trouxe até aqui não te leva até onde você quer chegar. Então, de forma geral, o mundo evoluiu, a tecnologia evoluiu e nós continuamos ainda, infelizmente, na maior parte, da mesma forma, do mesmo processo, desenvolvendo pessoas como estudantes e não como aprendentes. Agora, nessa questão das aulas virtuais, muita gente está tendo dificuldade, os professores especialmente, porque não aprenderam a lidar com todos os recursos, não tem todas essas habilidades. Talvez em sala de aula ele tenha mais facilidade de usar todas essas habilidades, mas no meio virtual não. Qual é a dica então? Fábio? É utilizar o terreno. Se você estiver jogando no time do Flamengo, você não pode ir com a camisa do Vasco. Então, o que é que eu quero dizer? A aula é virtual, então utiliza ferramentas virtuais. Por exemplo, tem jogos, a gamificação. Tem jogos aí, plataformas que são gratuitas. Você faz a pessoa da sua casa, o professor, ao seu estudante, seu aprendente, fazer todo o processo de desenvolver a competência com base no jogo. Então, cria-se o jogo, ele utiliza o celular, utiliza o computador e desenvolve, inclusive, essa linguagem visual, sinestésica e auditiva. Então, tem várias ferramentas. Na verdade, é que a gente não pode ficar parado. Existe um problema muito grande no ensino-aprendizagem que chama-se ego. Enquanto eu estiver insistindo que dessa maneira eu aprendi e vai dar certo, não adianta. Estamos preparando as crianças, de forma geral, profissionais para o futuro, Carla, que 65% das profissões que vão existir para essas crianças de hoje, nossos filhos, os alfas, ainda não foram criadas. Então, como eu consigo ensinar competência para uma coisa que ainda não foi criada? Eu preciso estudar, preciso desenvolver o processo de qual é a tendência e daí por diante, buscar realmente desenvolver esse processo. Então, é muito importante ter essa perspectiva. Além disso, não estudar apenas, e aí não é apenas no sentido de ser algo negativo, mas no sentido de se focar apenas nisso, é andragogia. As crianças, principalmente as alfas, a partir de 10 anos, elas se sentem adultas, elas se sentem adolescentes. Então, falar com criança de 10 anos que se sente adolescente como se ela fosse uma criança é causar resistência nela. Então, a pedagogia é o ensino para a criança, a andragogia é o ensino para o adulto. Se eu juntar essas 2 estratégias, eu começo a desenvolver cada vez mais
conhecimento e desenvolvimento de ensinar aprendentes e não só estudantes. E aí também não adianta ficar esperando que essa capacitação venha da Não vai adiantar. instituição, venha da empresa para a qual você trabalha. O próprio profissional deve buscar por conta própria. Sim, falamos isso aqui, né? Inclusive essa coluna tem esse foco, né? Não adianta esperar. Você é o único responsável pelo seu desenvolvimento. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi, fazer o que sempre fez e obter os resultados que sempre obteve. Então, é uma decisão de cada um. Agora, realmente, existem alguns desafios. Os professores, assim como o profissional de saúde, foram muito exigidos e estão sendo muito exigidos. Foi de um dia para outro. O professor não é youtuber, o professor não está acostumado a estar fazendo isso, esse tipo de coisa. Porém, se a gente comparar 4 meses para hoje, já está bem melhor. Por quê? Porque fomos esforçados e muitos buscaram, além desse esforço, fazer o melhor, buscar realmente. Então, o maior desafio realmente, Carla, é transformar a instituição e os profissionais, os elementos de ensino, para também a aprendizagem. Precisamos transformar aprendentes. É isso. Fábio Ferreira sempre com dicas primorosas para a gente aqui na coluna na coluna Mercado de Trabalho. Fábio, obrigada. Eu que agradeço. Semana que vem. Até semana que vem. Agora são 4h30.